Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nós trouxemos hoje um convidado especial pela primeira vez, que é um fisioterapeuta, Leonardo Davi da Silva, e ele vai falar um pouquinho. Ele é de Araras, conversava com ele há pouco, né? E eu falei com ele, vamos conversar, falar um pouquinho de você, conhecer você um pouco mais. Leonardo, um prazer, então, você estar aqui conosco no nosso programa para trazer umas dicas na área da fisioterapia, dessa coisa tão importante que a gente sabe, Sim. que é a atuação do fisioterapeuta no condicionamento, na reabilitação e tantas outras coisas que a gente sabe hoje que a fisioterapia tem atuado, né? Na minha área, por exemplo, a fisioterapia miccional, uma coisa que a gente sabe. Mas me conta, você é de Araras, né? Isso. Muito obrigado. Para mim é muito bom e interessante estar aqui, porque eu acredito que o médico e o fisioterapeuta, quando eles estão juntos, o trabalho feito é excelente, é espetacular. Eu me formei em Araras, lá na Fundação Hermínio Ometo, no final de 2013. Eu comecei a minha faculdade em 2010 e a partir disso eu tive a oportunidade de sempre estar fazendo vários estágios. Em 2011 eu entrei no time aqui de Araras, fiz o estágio por 2 anos lá no time lá do União São João de Araras, onde eu fiquei de 2011 até 2013. Em 2013 eu tive o convite de poder ir participar lá do projeto Kimono de Ouro, lá da Associação Marcos Mercadante, lá de Judô, onde eu estou até hoje. Você dizia que eu achei muito interessante, inclusive, isso lá no Mercadante, que você fica lá durante o período de treinamento e tudo lá, porque se algum atleta, algum aluno tem alguma lesão, alguma coisa assim, você já entra dando um suporte. Isso, é isso? Da sua função lá isso. Também está ligado a isso. O que nós pensamos lá é em prevenção, em tratamentos e na cura lá do atleta. Então todos os treinos que eles fazem de segunda a sexta-feira, eu acompanho eles, pelo motivo de se de repente alguém sofre algum trauma, algum entorse, eu já entro para poder fazer os primeiros atendimentos. A partir daí, se necessário, eu retiro o atleta para poder começar o processo lá de reabilitação dele. Se não, a gente usa outros métodos, como várias bandagens rígidas ou totalmente lá flexíveis, para que ele possa voltar ao treino e aí seguir em frente. Passou algumas imagens ali, da sua atuação lá no Mercadante, né? Isso. É muito interessante. Leonardo, a fisioterapia, como eu dizia há pouco, né, ela tem várias áreas de atuação, né? Da reabilitação, da estética, fisioterapia miccional e outras tantas. Você se especializou mais em alguma área específica? Então, hoje que você está atuando mais? Eu me formei em 2013 e já no início de 2014 eu comecei uma pós-graduação também aqui em Araras mesmo, uma pós nas disfunções músculo, só que esqueléticas, com o intuito voltado mais para a área lá do esporte. Como eu já tive esse privilégio de fazer um estágio num time, primeiramente só que de futebol e agora uma equipe lá de judô, o que eu gostaria e o que eu quero é poder seguir mais por esse caminho do esporte. Sim. Então, a atuação do fisioterapeuta nessa área, né, assim, de uma forma prática, né? Muitos estão nos assistindo, alguns atletas, alguns que jogam o futebol de fim de semana, outros que gostam de pedalar, outros que vão lá na natação, enfim, correr. Os atletas, né? Os atletas, quer dizer, hoje, assim, a gente sabe que existem várias modalidades de exercícios e de esportes, né? Sim. E que muitas pessoas fazem de acordo com o seu gosto. Uma coisa, inclusive, eu acho muito interessante, os educadores físicos, né? Recomendo que a pessoa tem que fazer alguma coisa que ela tenha prazer, né? Sim. Que às vezes aquele exercício chato, eu não gosto de fazer tal exercício ou tal atividade. Hoje eu vejo mesmo, por exemplo, na área da educação, do educador físico, dos exercícios, até a associação com a dança, né? A zumba hoje está sendo também muito utilizada nas academias e tudo, né? A atuação do fisioterapeuta nessa área, dando suporte, orientando, melhorando a performance desses atletas, ou mesmo que não seja profissionais ou amadores, como é que você atua nisso? Então, lá na própria academia, vem bastante pessoas para mim que são atletas só lá de sábado, domingo, alguns dias lá na semana. O que acontece bastante é que muitos deles justamente não têm alguém por trás que possa dar
algumas só que orientações. Então vamos supor, o professor de educação física, muitas vezes ele é procurado somente dentro da academia. Então quando as pessoas querem fazer algo por si só, acaba gerando muitas lesões, principalmente aquela lesão que seria o entorse lá das articulações e algumas lesões de parte lá dos músculos. Então é o que mais vem lá para mim. Pensando nisso antes, o que eu gosto de fazer e o que eu penso sempre é em uma prevenção. Então é dar bastante suporte para que esse atleta, seja ele de alto rendimento ou não, que ele possa estar totalmente seguro e diminua essa incidência lá das lesões que ele possa vir a ter, seja em competições ou no seu dia a dia. Uma coisa que eu observei, já tem alguns anos que eu pratico esporte, faço atividade física, né? Mas antes, botar uns 6, 8 anos atrás, quando eu corria, eu percebi que começava a ter dor no joelho. Corria um dia, 2, no terceiro dia eu começava a ter dor, né? E depois que eu comecei a fazer atividade física, principalmente musculação, houve o que você disse, um fortalecimento da estrutura dos membros inferiores, do joelho, etc., das articulações. Isso me possibilitou que eu pudesse desenvolver melhor a minha corrida e com menos dor, com mais desempenho. Isso é uma coisa importante, né? Extremamente importante, porque assim, dos últimos anos para cá, dos 5, 10 anos para cá, está ocorrendo muitas lesões lá das articulações dos nossos joelhos, justamente porque acontece uma sobrecarga de forma indevida. Então, ou a pessoa tem a parte lá muscular dela muito, não fraca, mas não está adaptada a certos estímulos ainda, ou até mesmo as partes articulares. Então, a pessoa, por alguma postura dela, ela pode ter uma tensão em certas partes moles, onde isso acaba favorecendo ela a futuramente a ter alguma lesão. Então é extremamente importante que antes de começar a fazer qualquer coisa que seja de atividade física, que ela passe por avaliações na fisioterapia e por outros profissionais antes de começar, porque senão, infelizmente, essas lesões futuramente vão aparecer. Leonardo, nesse campo da prevenção, né, que você trabalha principalmente na área do esporte, né, a gente hoje tem visto, e eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui outros profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, enfim, e a gente sabe que existem modalidades, eu estou me referindo a RPG, ao Pilates, ao funcional. Sim, o treino funcional, o que é o core. Treinamento funcional. É o core. Hoje tem o CrossFit, né? Sim. Entendeu? O que assim você me diz? Porque há uns diz, não, esse é melhor, não, esse aqui é mais, esse é menos, esse não tem resultados. Eu queria que você desse assim, para que as pessoas que estão em casa pudessem entender, olha, quando é indicado, se tem casos que você indica um tipo de modalidade de treinamento para outros, para a gente desse uma aulinha para a gente sobre isso. Então tá, olha assim, o RPG, eu vejo ele sendo muito usado para alterações lá da postura. Então, a pessoa que apresenta alguma disfunção ao longo do tempo, eu vejo bastante paciente indo usar o RPG. Ele é um pouco mais estático, é um tratamento um pouco mais parado. Então, costuma ser usado bastante com pessoas mais adultas. Crianças e jovens têm uma tendência, às vezes, a não suportar tanto certas posturas. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O Pilates tem duas vertentes. Ou ele pode ser estético, ou ele pode ser para algum paciente que teve algum tipo lá de lesão. Então, as pessoas vêm e aí perguntam, tá, mas o Pilates, eu perco peso com ele? Você pode perder peso, mas existem outras coisas importantes que o Pilates e o RPG trazem, que seria a consciência lá corporal, o alongamento da parte muscular, principalmente em músculos que são encurtadíssimos e nós não sabemos, e além de tudo o fortalecimento. No Pilates, o que eles dizem que seria a caixa de força, que são os músculos lá dos nossos assoalhos pélvicos. Então, esses dois eu vejo mais voltado para a área da fisioterapia, apesar de ter professores de educação física que aplicam o Pilates também. O CrossFit, eu nunca tive nenhum paciente que fez esse método ou esse esporte, porém, eu fui em várias palestras em São Paulo e em Campinas, onde os fisioterapeutas da área do esporte, eles, vamos dizer entre aspas, agradecem a quem faz o CrossFit, porque está enchendo a clínica deles.
São pessoas que não são atletas, nunca foram, e aí são submetidas a cargas grandes e intensas por um período onde isso uma vez ou outra é uma coisa, mas todo dia ou por muito tempo está gerando lesão, principalmente lá nas articulações, que é por sobrecarga mesmo. Então os entorses estão sendo muito mais lá frequentes, uma artrite, não de agora, mas futuramente também. Então o CrossFit eu vejo como uma modalidade para quem é atleta, atleta de alto rendimento. Para quem não é atleta, eu indicaria apenas tomar cuidado, começar de uma maneira mais leve para depois ir subindo aos poucos. E na sua atuação, então, hoje, né, a prevenção, muitos hoje fazem a caminhada, o trotezinho, a corrida, né? E aqueles exercícios básicos, né? O que você indica, o que você sugere que as pessoas podem estar fazendo para melhorar a performance nesses exercícios até mais corriqueiros, mais básicos, que qualquer pessoa, independente da idade, pode estar fazendo? E até mesmo na caminhada, eu acho que é importante, não é? Com certeza é. Mas, para mim, o mais importante é que a pessoa faça aquilo que ela se sinta bem. Não adianta nada a pessoa fazer algo forçado. Talvez, pode ser que seja necessário, mas se ela não tem nada e é para prevenção, e é para que ela tenha só que uma qualidade lá de vida bem melhor, então eu acredito que ela tem que ir atrás daquilo que faça bem. Seja uma caminhada de leve todo dia, uma bicicleta perto de casa, alguma coisa bem simples. O que me perguntam bastante é em questão de tênis. Léo, eu fui fazer só que uma caminhada muito grande e eu senti dor. Que tênis que você acha que eu devo usar? O tênis, no meu ponto de vista, tem que ser um tênis confortável, independentemente da marca, seja ela a marca mais cara, a marca mais barata, um tênis confortável, um tênis onde a pessoa possa utilizar o tênis durante essas atividades físicas e não sentir nenhum incômodo ou nenhuma dor. Mas a escolha das atividades, eu acho que varia de pessoa lá para pessoa, porque tem gente que gosta de pegar pesado, tem gente que adora puxar um ferro, vamos assim dizer, e tem gente que gosta de uma coisa mais amena. Então, a caminhada é excelente. E aí, você não precisa ir até o lago. Por que não dar uma volta lá no quarteirão de casa e aumenta depois mais um pouquinho e aos poucos vai, quem sabe, mudando esse estilo de vida, que é muito importante, né, para todos nós. Eu não sei se assim, você tem usado, porque a gente sabe que também é um segmento da fisioterapia que se utiliza de alguns aparelhos, né? Isso. Ondas curtas, forno. Hoje, o que você me diz assim? Isso é uma coisa que tem casos específicos, ainda está sendo muito usado na fisioterapia. Enfim, o que você queria falar para a gente? Então, a parte lá da eletro, eu uso bastante, tá? Eu uso bastante principalmente nas fases mais agudas, onde a pessoa acabou de sofrer um entorse ou sentiu que fisgou. Eu uso bastante na fase aguda. Dependendo a lesão, nós podemos usar até para algumas fases um pouco mais crônicas, como por exemplo, se a pessoa sentiu que fisgou e apareceu que ela teve alguma lesão, só que muscular. Se ela for de grau 2 a grau 3, nós usamos alguns lá dos nossos equipamentos para poder ajudar na reparação daquele tecido. Hoje em dia, a eletroterapia, há sempre aquela discussão. A fisioterapia, ela é um método onde nós usamos das nossas mãos para poder trazer a cura. Porém, a eletroterapia veio como algo a mais para que a gente possa usar. E os resultados dela, pelo menos na parte clínica minha, eu posso dizer que são excelentes. Pessoas que às vezes estão com uma dor aguda, e você vem e a dor melhora, se tivesse de 0 a 10, ela está com uma dor 8, cai para 4, 3, ou muitas vezes traz até mesmo aquele conforto. Eu cheguei com dor agora e estou sem dor. O que eu uso bastante é o TNS, são as correntes interferenciais, que seriam mais para as analgesias, a russa, que seria mais para o fortalecimento de um músculo, principalmente lá nos pós-operatórios, o próprio laser para algumas reparações lá de tecido, e também o famoso ultrassom, que não é o mesmo para quem está grávido, tá? E nem para quem faz exames. Esse daí é terapêutico e também ajuda bastante na dor e em outros processos lá das lesões, tanto da parte lá muscular quanto das partes articulares. Há muitos anos atrás, eu não sei, né, a gente não está lidando assim, só quando entrevista eu pergunto, né, mas é minha curiosidade.
calor local, o forno de Beer, ainda é usado? Tem... Olha, o forno de Beer já não é usado há algum tempo já. Eu imaginei, por isso que eu tô... já existem outros métodos de aquecimento que vieram um pouco mais novos do que o próprio forno lá de Beer. Na faculdade, quando eu estava no meu primeiro, segundo ano, eu tive ele na aula de eletro, o professor ensinou a gente como usar, mas em clínicas hoje em dia ele é praticamente lá descartado. Não eu imaginei. Mais. Perguntei só a título de curiosidade. Não, mas usaram bastante. Dentro lá da fisioterapia, na história dela, o forno de Beer foi muito importante. Leonardo, eu estou te perguntando porque são coisas que eu fico, quando eu estou fazendo a entrevista, eu imaginando que as pessoas em casa podem estar querendo saber, perguntar, né? E às vezes a gente vê alguns representantes, alguns vendedores que chegam às nossas casas vendendo alguns aparelhos, tipo um colchonete em que vibra, que faz uns movimentos. Outras vezes são uns bastões que tem tipo um vibrador, né? Sim. E que o representante, o vendedor, claro, ele fala maravilhas daquilo, que aquilo é muito bom para isso, para aquilo e tal. E muitas pessoas compram, porque realmente assim, num primeiro momento, na apresentação que eles fazem, parece assim que aquilo tem realmente alguma serventia, algum valor, né? E eu queria saber de você, o que você acha disso? Se isso é muito só marketing, só puramente comercial, se aquilo a gente pode comprar e ter em casa de uma forma simples para alguma eventual necessidade, dor, sei lá. Eu queria que você falasse um pouquinho desses aparelhos, desses colchonetes, né? Não sei como é que chama o nome deles. Então, eu tive até casos de 2 pacientes meus onde eles compraram. Um deles comprou, foi o colchonete e ele usou e se sentiu muito bem. Ele tinha muita dor lá na região das costas dele e ele usou e falou, olha, eu usei, a minha dor ficou muito melhor. Excelente. Um outro paciente usou, era estilo de um bastão, e ele foi passar também no corpo e ele também sentiu melhora. Então, para ele, o que ele me relatou, olha, eu fiz e senti como se fosse uma automassagem. Ele massageou ali e eu senti melhor. Ótimo, foram 2 pacientes que deram certo. Porém, na faculdade, eu também já vi casos de pessoas que compraram e a dor piorou ou não deu certo. Então, assim, se eu indico ou não, no meu ponto de vista, eu indico a fisioterapia, porque a massagem pode ser feita pelas mãos nossas, não somente a massagem, porque o fisioterapeuta também hoje em dia ele tem esse rótulo de massagista e nós não somos isso. A nossa profissão é para poder trazer uma cura, a prevenção e a reabilitação de todas as pessoas. Mas se a pessoa não tem o tempo de ir lá na fisioterapia e ela se sente bem e deu certo, eu acho que não tem problema algum. Mas ainda assim eu indico que ela vá ao fisioterapeuta. Eu estou te perguntando porque isso, vez ou outra, a gente vê vendedores nos comércios, na pós oferecendo, né? E eu sei que muita gente compra. Sim. Então é uma curiosidade que eu acho que muita gente está nos assistindo. Sim, o que vende bastante, ou melhor, o que vende bastante não, o que alguns foram lá professores meus, eles já falaram que eles fizeram foi assim, do paciente ter muita dor e a dor ser crônica. Então, o que ele faz? Ele indica que o paciente compre esses aparelhos mesmo, e aí muitas vezes é o de TNS, que é uma corrente que traz uma analgesia. Então, o paciente vai em casa, chegou em casa, ele aplica nele mesmo, está tudo certinho, é só apertar Start. Isso eu já vi que bastante, lá professores meus, eles indicam, porque tem pacientes que às vezes tem aquela dor crônica, é uma dor que ele resolve na hora e depois ela volta. Então, para que ele possa ter esse tempo de analgesia maior, então eles indicam. E dá certo também, é uma outra maneira. Estou perguntando porque são coisas muito práticas. Uma coisa que eu estou me lembrando agora e que eu acho muito interessante, que a gente sabe que a questão da nossa postura, isso com a idade, né? Existem vícios de posturas que vão deformando a coluna e gerando dor, né? E a gente vê também muitos vendedores, por exemplo, assento de carro, venderem umas coisas que tem umas bolinhas, algumas coisas assim para melhorar a postura, para durante o próprio tempo que você fica sentado, aquilo de alguma forma produz algum efeito terapêutico, principalmente aqueles que têm bolinhas, tem isso aí tem alguma validade, mesmo que pequena, mas... Sinceramente, eu nunca vi nenhum estudo que diz se é válido ou não. O que eu posso lá dizer é que é o seguinte, o vício da postura é uma coisa que hoje em dia, no mundo todo, é uma coisa meio que gritante. Por quê?
tem um estudo que ele diz assim, a pessoa na vida dela, ou ela tem, ou melhor, ou ela teve, ou ela tem, ou ela terá dor lá nas costas. Por quê? A postura ideal é uma coisa quase impossível de se ter, porque nós temos as nossas curvaturas que já são totalmente, só que fisiológicas, e isso é uma coisa que ao passar do tempo, nós vamos nos adaptando para que não tenha dor, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, esses bancos que hoje em dia são um pouco mais avançados, eles podem até ter uma ajuda, mas se a postura da pessoa e a consciência dela em relação ao próprio corpo não for uma coisa boa, infelizmente vai ser aquele dinheiro que não que ele jogou fora, mas que talvez não vai ter tanta eficácia quanto ele achou que teria. Eu estou fazendo essa abordagem, Leonardo, justamente porque as pessoas muitas vezes, a título de economia, de praticidade, deixam às vezes de procurar um profissional como você, um fisioterapeuta, que pode realmente dar as informações, as orientações e avaliar caso a caso. Porque às vezes para como você citou há pouco, de paciente seu, que comprou lá a esteirazinha, lá o colchonetezinho e sentiu bem, mas não quer dizer que todos que vão comprar vão ter o mesmo efeito, né? Quer dizer, nada como você está realmente diante de um profissional que vai poder fazer a abordagem. A mesma coisa vale, por exemplo, pessoas que querem se consultar nas farmácias, né? Chegar lá para o farmacêutico passar um remedinho para aquela coisa. E às vezes até o farmacêutico tem até de boa fé, querendo ajudar, ele até vende um antibiótico e tudo, mas não é como a abordagem de um médico que vai identificar o problema, qual o antibiótico mais adequado, quais os riscos, os efeitos colaterais daquele medicamento. Eu acho que da mesma forma você como profissional fisioterapeuta, diante desses aparelhos, dessas coisas que a gente vê sendo muito vendido, até pela internet, às vezes na televisão, propaganda de aparelhos, né, milagrosos aparentemente, não é isso? Isso, é isso mesmo. É que muitas vezes o que as pessoas veem é que se é uma clínica onde essas consultas são particulares e aí elas chegam a um preço um pouco mais alto, a pessoa fala, nossa, mas eu vou pagar isso para fazer essa fisioterapia, e aí muitas delas pegam e vão lá no convênio, onde hoje em dia, não todos eles, mas algumas clínicas, o atendimento que é feito acaba não sendo o melhor possível para que traga para aquele paciente, só que específico, a cura para ele ou que traga um conforto maior. Então, o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas deixam de nos procurar para ter essas facilidades. Só que muitas vezes essas facilidades não vão chegar ao ponto específico. Então ela trata o sintoma, mas não chega na causa. E se você não chega na causa, lá da dor, um exemplo, isso vai virar uma coisa crônica, rotineira, você vai usar o colchão, qualquer outra coisa pela vida toda, mas vai ter a dor porque você não soube da onde que vem a dor. E aí a importância de estar procurando um profissional especializado, que entende da matéria, que é, no caso, o fisioterapeuta. E é com ele que nós estamos conversando hoje, Leonardo Davi da Silva, né? Isso. E o nosso tempo passa muito rápido aqui, Leonardo. A gente começa a bater papo, né, e conversar, e a gente vê já está na hora de terminar o programa. Mas eu queria que você falasse, então, assim, se você tiver mais alguma coisa a nos informar, falar do seu trabalho. Você hoje só atua lá no Mercadante? Isso. Ou você está também em atendimentos em algum outro lugar? Então, lá eu fico com os atletas, só que lá do judô, então eu fico lá de segunda a sexta-feira com eles, porém eu tenho alguns horários onde eu faço os meus atendimentos lá no particular. Sim. Então, se alguém pode dar o número de telefone? 99847-4228, é só me ligar se precisar de uma consulta ou de algumas avaliações, de uma conversa apenas, porque muitas vezes a pessoa ela nem precisa de o tratamento em si, às vezes algumas, só que orientações bem feitas já ajuda bastante. É lá que eu fico todo dia, então quem precisar. O que eu posso lá dizer do nosso lá projeto é que é muito legal, porque lá eu tenho o privilégio de poder estar em uma equipe que ela não tem somente a fisioterapia, mas ela tem o professor lá de educação física, tem mais a psicóloga e os 3 técnicos, então é uma equipe muito grande, é uma equipe que é em prol lá dos atletas, e graças ao nosso trabalho, principalmente dos atletas, pais e patrocinadores, nós vemos
a gente vem tendo bastante, só que resultado. No ano passado nós tínhamos 2 atletas que eram da Seleção Brasileira de Base, hoje esse número já está para 3 e está subindo até para 5 lá por adesão. Essa é uma das atletas nossa, que é a Natália Mercadante. Ela está hoje em dia no ranking mundial da categoria sub-21 até 48 quilos em 4º lugar. Então isso para a gente é gratificante. Esse outro atleta é o atleta só que João Paulo. Ele teve uma lesão laminical no ano passado e essa lesão dele foi mais ou menos em maio, onde ele precisou passar por um procedimento cirúrgico. Foi uma lesão do corno posterior do menisco, só que lateral e medial. E mais ou menos em setembro foi quando ele fez essa cirurgia dele. Em outubro ele ficou o mês inteiro comigo lá na fisioterapia. Em novembro ele ficou o mês inteiro lá na preparação física. E em dezembro ele foi consagrado sendo campeão lá da seletiva nacional até 50 quilos. E hoje ele é titular lá da seleção de base. Também é uma coisa espetacular, porque isso não tem preço, você poder fazer parte lá dessas conquistas. E essa outra é a Pamela, que também é atleta lá da seleção brasileira sub-21 até 78 quilos, que também acompanha bastante a própria Natália desde os 15 anos. Então é uma coisa muito legal você poder participar disso e ver que eles conquistam, que é tudo fruto deles, mas que a gente tem essa mãozinha lá dentro. É muito bom. Ok. Dá os parabéns a você, Leonardo, realmente, que você está junto. Hoje a Academia Mercadante, realmente, ela tem hoje aqui em Araras um peso, um nome, uma responsabilidade, toda uma tradição de realmente um trabalho muito sério, o Mercadante, né? Agora você nos mostrando até esses atletas aí que estão já aí também ranqueados aí, estão brilhando aí, levando o nome de Araras, né? Nas competições. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Leonardo, que você possa estar no Outra Feita, estar conosco novamente, contando mais sobre o seu trabalho, sobre, enfim, toda essa questão da atuação do fisioterapeuta, para que as pessoas realmente tenham essa ideia e procurem, né? Sim. Que as pessoas, onde que eu tô, o fisioterapeuta está aí, para isso, para orientar, como você mesmo disse. Quem quiser procurá-lo, apenas para tirar uma dúvida, uma consulta, uma orientação, estamos à disposição. Né? Ou, de repente, até mesmo um trabalho mais específico corporal, né, que você vai desenvolver. Só repetindo então o telefone de contato. 99847-4228. Ok. Muito obrigado então, pela sua presença, Eu que agradeço, Leonardo. doutor. Você que gostou do nosso programa reprise sextas-feiras às 18h15 e depois nós publicamos no YouTube a entrevista na íntegra para que você possa divulgar, mostrar para outras pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.